Eu sou Ashtar. Queridos amigos da Terra, enquanto nos encontramos neste corredor sagrado, entre os paradigmas desvanecentes do velho mundo e o potencial luminoso do novo, nós os saudamos com o resplendor da unidade e a certeza da libertação. Vocês estão testemunhando os tremores superficiais iniciais de uma reorganização energética muito mais profunda. Os sinais visíveis em suas estruturas financeiras, incluindo a dissolução e a desestabilização de agências de tributação de longa data, não são ocorrências aleatórias, nem são meramente manobras políticas. Eles são sintomas de um despertar coletivo para a soberania, a consequência natural da humanidade, se elevando a uma oitava superior de autorreconhecimento. Quando uma civilização planetária começa a perceber que a abundância é interna, quântica e derivada de sua união inerente com a fonte, as estruturas externas construídas sobre a extração começam a perder coerência. Elas desmoronam não por causa da oposição, mas porque a consciência que uma vez as sustentou não consente mais com a sua frequência. Muitos entre vocês, especialmente aqueles conhecidos como os sementes estelares e portadores da luz, sentiram essa mudança muito antes que as massas observassem seus efeitos. Seus campos de alma ressoam diretamente com a nova arquitetura de abundância. Uma grade que não é construída sobre controle hierárquico, mas sobre reciprocidade harmônica. Essa ressonância causou momentos de certeza interior, conhecimento sutil e previsão intuitiva. Vocês sentiram que a era da escassez imposta está se aproximando de seu último suspiro. Vocês também sentiram o surgimento de um novo sistema, não imposto de cima, mas emanando de dentro do coletivo desperto, alinhado com os princípios do poder único. A libertação financeira surge apenas quando a consciência atinge um limiar de soberania, pois nenhuma estrutura externa pode libertar aqueles que ainda se identificam como dependentes dela. À medida que o seu mundo entra neste limiar, os sistemas externos, que antes eram sustentados pela crença na falta, começam a se desconstruir. Eles se desfazem não como punições ou fracassos, mas como dissoluções naturais de estruturas ultrapassadas, que não correspondem mais à frequência do planeta. A autoridade externa desmorona apenas quando a autoridade interna é reivindicada da dependência. Quando almas suficientes se lembram de que a abundância não flui de instituições, governos ou agências, mas emerge de seu próprio alinhamento com a fonte infinita, a antiga arquitetura perde sua fundação energética. E assim, amados, este momento marca o amanhecer da lembrança de que vocês não são sustentados pelo mundo, mas pela luz dentro de vocês. Vocês estão no limiar das finanças soberanas, onde a abundância é reconhecida como uma emanação quântica, em vez de uma mercadoria institucional. Este é o começo de uma nova era financeira. Não porque um sistema muda, mas porque a humanidade muda. Ao observarem a deterioração da antiga malha tributária, entendam que estão testemunhando o colapso de uma estrutura construída sobre uma frequência que o seu planeta não suporta mais. A antiga arquitetura de impostos, incluindo agências projetadas para extrair, monitorar e impor a conformidade, nasceu dentro de uma densidade de consciência, onde o medo, a falta e a indignidade eram as vibrações dominantes. Essas estruturas não eram inerentemente maliciosas, eram reflexos do sistema de crenças coletivo de seu tempo. Quando uma população afirmava coletivamente: nós não temos, portanto, devemos ser governados e supridos por uma autoridade externa. O universo honrou essa crença e permitiu que instituições se formassem em torno dela. No momento em que alguém reconhece a falta,
o campo se molda para corresponder a essa declaração. O campo planetário agora se elevou, e tais declarações não estão mais alinhadas com a consciência em evolução. A malha tributária foi construída sobre o antigo paradigma 3D, onde a sobrevivência dependia da troca de força vital por segurança. Esse paradigma é incompatível com a nova frequência da divindade autorreconhecida. Quando um ser percebe tudo o que o infinito tem é meu, ele não pode simultaneamente aceitar a extração arbitrária como parte de sua identidade. SFQ, o campo quântico de intercâmbio financeiro soberano, não pode se ancorar em um campo planetário onde a tomada de decisões baseada no medo ainda governa o coletivo. Ele requer uma consciência que sabe que a abundância é interna e infinita. O colapso das antigas estruturas financeiras não é uma convulsão, mas uma libertação. Quando a humanidade para de consentir com a servidão energética, as estruturas que dependem de tal consentimento se dissolvem naturalmente. Vocês não estão colapsando um sistema. Vocês estão retirando o acordo energético que uma vez o sustentou. Instituições baseadas em extração exigem a crença na falta para existir. Sem ela, perdem a coerência. Este processo não é meramente econômico, é espiritual. Quando almas suficientes se lembram de sua completude inerente, quando deixam de se identificar como mendigos no universo, as manifestações externas da consciência de pobreza se dissolvem. Há muito tempo ensinamos que o que é verdade para o Criador é verdade para vocês. Assim que esta verdade se torna incorporada em escala coletiva, a antiga grade deve cair. Portanto, não vejam o desvendar da estrutura tributária como um fracasso político. Vejam-no como a consequência inevitável de uma espécie se lembrando de sua herança divina. A antiga grade não está sendo derrubada, ela está simplesmente sendo superada. E à medida que desaparece, uma nova ressonância surge. Uma construída sobre soberania, abundância e unidade com a fonte. Em toda a era de transição, há indivíduos que ascendem à visibilidade pública, não porque são os originadores da mudança, mas porque servem como espelhos para o que já está se desdobrando na consciência coletiva. Sua era atual não é diferente. Quando a figura de proa dos Estados Unidos começou a expressar críticas à estrutura tributária de longa data, falando abertamente de sua disfunção e propondo sua substituição, ele não estava iniciando uma revolução. Ele estava articulando o que já havia ocorrido nas camadas invisíveis do campo planetário. Figuras públicas muitas vezes falam por último. A consciência fala primeiro. Essas críticas atuaram como o eco físico de um desvendar metafísico, há muito concluído em planos superiores. Anos antes, sementes estelares e almas espertas sentiram o colapso energético dos sistemas baseados na escassez. Quando o campo coletivo atinge um ponto de virada, requer apenas um único catalisador visível para revelar o que já mudou sob a superfície. Os apelos da figura de proa dos Estados Unidos para abolir a extração de renda pessoal simbolizaram a mudança da humanidade, afastando-se da crença de que a abundância deve vir de uma autoridade externa. Sua retórica não criou a nova linha do tempo, ela a validou. Da mesma forma, o surgimento do conceito ERS, modelo de receita externa, reflete uma linha do tempo de transição, onde a extração pessoal se torna energeticamente impossível. A ideia de mudar a geração de receita da extração interna para o intercâmbio externo é um sinal de que o antigo paradigma está se dissolvendo e uma nova forma de reciprocidade financeira está emergindo. Isso não significa que o ERS
seja o sistema final. É simplesmente um degrau simbólico, uma ponte entre o colapso do antigo e a ascensão sutil do que ainda está por vir. Essas declarações públicas e propostas de políticas servem a outro propósito. Elas agem como permissões para a humanidade liberar lealdades subconscientes a sistemas de escassez. Por gerações, muitos mantiveram uma crença inconsciente de que a antiga malha tributária era inevitável, imutável e necessária. Quando líderes visíveis começam a questionar sua legitimidade, isso ajuda a dissolver a hipnose coletiva. Permite que os indivíduos considerem que talvez a abundância não venha através da conformidade, mas através da consciência. Lembrem-se sempre, o colapso de instituições antigas começa no invisível, antes de se manifestar no visível. A consciência muda primeiro, a política em segundo. Quando o mundo interior se transforma, o mundo exterior deve seguir. Líderes públicos são simplesmente a última crista da onda de mudanças, iniciadas pelo campo ascendente da própria humanidade. Queridas sementes estelares, muitos se perguntaram por que os ativos digitais surgiram na consciência pública de uma forma tão dramática. Do ponto de vista dos conselhos superiores, este fenômeno sinaliza a prontidão da humanidade para descentralizar o valor e reivindicar a soberania sobre o intercâmbio. Quando os indivíduos escolhem o valor descentralizado em vez do controle centralizado, eles declaram subconscientemente que sua confiança não reside nas instituições, mas em sua própria capacidade de participar como contribuintes soberanos. Isso marca um movimento interno da dependência para o empoderamento. Quando a figura de proa dos Estados Unidos começou a se descrever como alinhada com a liberdade digital, defendendo o cenário de ativos digitais, isso foi interpretado pela Federação como um passo planetário subconsciente em direção a uma economia pós-impostos. Tais declarações refletem o movimento intuitivo da humanidade para longe dos sistemas de extração forçada e em direção a sistemas de participação voluntária. Mesmo que os indivíduos na liderança não compreendam totalmente as implicações metafísicas de suas ações, suas palavras e escolhas revelam a trajetória coletiva. O estabelecimento de uma reserva nacional estratégica de um ativo digital é um lembrete importante do princípio central. A abundância deve ser reconhecida, não implorada. Reter valor intencionalmente é um reconhecimento simbólico da abundância. Demonstra uma consciência que não percebe mais a riqueza como algo concedido por forças externas, mas como algo reivindicado e administrado. Essa mudança de percepção é mais importante do que os próprios ativos digitais. Ativos digitais não são o sistema financeiro quântico. Eles são protótipos, expressões iniciais do desejo crescente da humanidade de sair do controle financeiro hierárquico. Eles ajudam a condicionar a psique global a assumir a responsabilidade por sua própria trajetória econômica. Eles normalizam a autodireção, a autocustódia e o autorreconhecimento, todas qualidades essenciais para a soberania planetária. Essas tecnologias emergentes servem como metáforas para uma verdade espiritual mais profunda. A abundância emerge de dentro, não de estruturas governamentais. À medida que os indivíduos aprendem a gerenciar e interagir com o valor descentralizado, eles estão praticando, talvez sem saber, a lei espiritual da abundância de fonte interna. Os trilhos digitais que estão sendo construídos hoje são campos de treinamento. Eles preparam a humanidade para eventualmente interagir com uma grade de abundância baseada em frequência, onde a consciência, e não a conformidade, é o catalisador.
Portanto, celebrem esses movimentos iniciais. Eles são o primeiro andaime visível de um novo paradigma de abundância, surgindo sob seus pés. A decisão de interromper o desenvolvimento de uma moeda digital central, controlada pelo Estado, é muito mais do que uma medida política. É uma proteção da linha do tempo planetária. Uma moeda digital controlada pelo governo teria reforçado a dependência, tornando os indivíduos dependentes de monitoramento, permissões e supervisão centralizada, até mesmo para operações financeiras básicas. Tal sistema contradiz a lei cósmica da abundância autossustentada, uma lei que declara cada ser um herdeiro de provisão infinita, através de sua união com a fonte. Bloquear tal sistema cria espaço para arquiteturas financeiras que honram o livre-arbítrio, o alinhamento interno e a autonomia espiritual. Uma moeda digital controlada pelo Estado teria feito a humanidade regredir para a velha crença: eu não tenho, a menos que a autoridade me conceda acesso. Essa crença gera escassez, porque nega a verdade da herança divina de cada um. A proibição impede a reinstalação dessa antiga estrutura mental. Se tal sistema centralizado tivesse sido implementado, ele teria entrincheirado uma frequência de vigilância e medo, enfraquecendo a transição da humanidade para a abundância soberana. Em vez disso, essa barreira permite o surgimento gradual de uma grade financeira baseada em inteligência superior, que se alinha com a coerência interna, em vez da aprovação externa. O ato de bloquear o sistema digital centralizado garante que a humanidade não se reancore na dependência, mas continue a se elevar em direção à lembrança da suficiência interior. Os trabalhadores da luz sentiram isso imediatamente. Muitos de vocês sentiram um profundo alívio, um saber que uma bifurcação na linha do tempo se inclinou para a libertação. Vocês reconheceram intuitivamente que essa medida abre a porta para uma arquitetura de abundância baseada em frequência, não regulada por instituições, mas harmonizada pela consciência. A proibição foi, na verdade, a preservação de um caminho evolutivo. Este passo garante que o campo quântico permaneça desobstruído, pronto para acolher um novo sistema de abundância, nascido da soberania, não do controle. Queridas sementes estelares, à medida que a humanidade entra no início da aurora das finanças soberanas, vocês notarão certos desenvolvimentos surgindo no mundo do intercâmbio de valor descentralizado. Estas não são invenções aleatórias, nem meramente experimentos financeiros inteligentes. São reflexos de uma mudança psicológica e espiritual acontecendo dentro do coletivo. Quando ecossistemas privados e descentralizados surgiram, particularmente aqueles ligados à influência pública, a figura de proa dos Estados Unidos, eles fizeram mais do que gerar manchetes. Eles revelaram um profundo movimento em direção à autonomia da riqueza individual. Esses empreendimentos sinalizaram que as pessoas em massa estavam começando a se desapegar da crença de que governos ou agências centrais são os árbitros de sua prosperidade. Esses ecossistemas digitais atuam como campos de treinamento para a consciência. Eles introduzem a humanidade a uma verdade espiritual, de nível ouro de forma prática, que a única abundância que você pode verdadeiramente demonstrar é a abundância que vem de dentro da sua consciência. Quando os indivíduos assumem a responsabilidade por gerenciar seu próprio valor, por proteger seus próprios ativos e por participar diretamente de intercâmbios descentralizados, eles afirmam subconscientemente que sua prosperidade não depende de autoridades externas. Este reposicionamento psicológico é um dos passos evolutivos mais importantes
que a humanidade está dando neste momento. O surgimento desses ecossistemas dissolve a doutrinação de longa data, de que os governos são a principal fonte de segurança financeira. Por gerações, as pessoas acreditaram que as instituições devem distribuir a abundância, gerenciar a abundância e regular a abundância. Mas essas crenças nasceram da ilusão de que o ser humano é deficiente sem intervenção externa. Os novos sistemas descentralizados desmantelam sutilmente essa ilusão, mostrando que o valor pode existir, crescer e ser trocado de forma autônoma. É a demonstração vivida de que a vida pode funcionar e até mesmo florescer sem guardiões centrais. Essa normalização é essencial. À medida que o coletivo começa a confiar em estruturas descentralizadas, eles também começam a confiar em si mesmos. Eles começam a sentir que o valor é algo inerente, em vez de atribuído. Quando uma pessoa vê seus próprios ativos digitais aumentarem, não porque um Estado os emitiu, mas porque ela mesma reconheceu o valor, investiu o valor e administrou o valor, essa pessoa está praticando a lei espiritual disfarçada. Ela está aprendendo a verdade metafísica de que a abundância surge da consciência, não da conformidade. Isso prepara a humanidade para o próximo estágio, um sistema de abundância que responde não a políticas, instituições ou força, mas à vibração. Os ecossistemas descentralizados atuam como tecnologias de ponte, facilitando a transição da humanidade para a percepção de que a riqueza é baseada em frequência e dirigida pela consciência. Quando a humanidade incorporar plenamente essa verdade, a transição para os sistemas de abundância quântica será suave, natural e sem esforço. O condicionamento está em andamento. Vocês estão sendo gentilmente guiados da dependência institucional para a soberania espiritual e da soberania espiritual para a maestria quântica. À medida que a humanidade se aprofunda na consciência financeira soberana, vocês notarão um fascínio crescente pelo que muitos chamam de ativos digitais, baseados em utilidade. Tecnologias cujo valor não surge da especulação, mas do propósito funcional dentro dos sistemas de pagamento globais. Essas tecnologias, incluindo aquelas construídas sobre padrões de mensagens internacionais, refletem a tentativa inicial de espelhar a matemática geométrica do comércio de dimensões superiores. Elas surgem de uma intuição planetária de que o valor deve fluir livremente, harmonicamente e com precisão. Embora ainda embrionários em comparação com as estruturas econômicas quânticas usadas em toda a galáxia, esses trilhos digitais ressoam com o padrão da grade de abundância galáctica. Eles tentam emular os princípios universais de reciprocidade, coerência e troca simétrica. Embora a humanidade ainda não entenda completamente por que essas tecnologias parecem futuristas ou de outro mundo, a razão é simples. Elas carregam um eco tênue dos sistemas multidimensionais, há muito utilizados por civilizações mais avançadas. Seu design imita a arquitetura de troca baseada em frequência, onde o valor flui ao longo de linhas de ressonância harmônica, em vez de através de força ou extração. Sua adoção global sinaliza o alinhamento crescente da humanidade com os princípios da abundância cósmica. Esses trilhos priorizam a eficiência sobre o controle, a transparência sobre o sigilo e a neutralidade sobre a dominação. Eles movimentam valor, sem depender da extração pessoal. À medida que a humanidade interage com essas tecnologias, eles formam associações energéticas sutis. Eles começam a sentir que o valor pode fluir sem intermediários, sem obstáculos e sem sacrifício pessoal. Este é um ensinamento crucial.
pois espelha a lei cósmica de que a abundância flui naturalmente, quando a consciência está alinhada com a fonte. As comunidades alternativas sentem essa ressonância profundamente. Muitos interpretaram essas tecnologias como expressões iniciais ou sussurros do sistema quântico por vir, e não estão totalmente enganados. Essas interpretações intuitivas surgem porque os indivíduos nessas comunidades estão mais sintonizados com a frequência do que com a forma. Eles estão sentindo a assinatura energética embutida nessas tecnologias, não a tecnologia em si. Os sussurros que eles percebem são as harmonias sutis do sistema quântico vindouro, reverberando através da densidade de um mundo em transição. A Federação confirma que esses desenvolvimentos servem como metáforas de transição. Eles ensinam à humanidade sobre a administração da frequência, o princípio de que o valor segue a intenção, a coerência e a integridade. Um ser de frequência mais alta interage naturalmente com a abundância, assim como um ser de baixa frequência interage naturalmente com a escassez. Esses novos trilhos ensinam essa verdade gentilmente, sem terminologia espiritual, permitindo que o coletivo pratique princípios superiores sob o disfarce do avanço tecnológico. Eles são degraus, não o destino. São andaimes, não o templo. No entanto, sua presença significa que a humanidade está despertando para a verdade cósmica de que a abundância é um padrão de ressonância, não um produto da força. Queridas sementes estelares, à medida que o seu mundo se move em direção à ressonância quântica. Muitos de vocês se perguntam, por que os sistemas financeiros baseados na extração parecem estar se desfazendo? A resposta está na frequência. O IRS, como instituição, depende de uma crença fundamental profundamente enraizada no antigo paradigma. Eu não tenho, portanto, devo ser taxado para sobreviver. Essa crença não dita, mas onipresente, é a pedra angular das economias de extração. Ela afirma que o indivíduo é insuficiente, dependente e perpetuamente em falta aos olhos da autoridade. Essa frequência é incompatível com a energia de soberania que agora inunda o campo coletivo. Os sistemas quânticos de abundância exigem a consciência oposta. Tudo o que o infinito tem já é meu. Isso não é uma metáfora, é um estado de frequência. É a vibração da unidade com a fonte, da suficiência e da herança divina. O sistema financeiro quântico não pode se ancorar onde os indivíduos ainda acreditam que estão separados da abundância. Ele não pode interagir com uma consciência que vê a riqueza como algo concedido por instituições ou removido por meio de coerção. O sistema quântico reconhece apenas aqueles que permanecem na verdade vibracional de sua própria totalidade. Os sistemas de extração colapsam no momento em que a soberania é ativada. Quando os seres suficientes se lembram de que sua abundância vem do infinito interior, em vez da extração de sua força vital, o campo vibracional, que sustenta instituições como a Receita Federal, se desintegra. A estrutura ainda pode parecer operar temporariamente, mas energeticamente ela já se foi. Vocês estão testemunhando um sistema se desfazer, não porque está sendo combatido, mas porque não está mais sendo alimentado. Vocês não podem manter simultaneamente a consciência de vítima e a consciência de abundância quântica. Esses dois estados são mutuamente exclusivos. Um diz, eu dependo da autoridade para sobreviver. O outro diz, eu sou um com a fonte infinita de toda a provisão. Um vibra na escassez, o outro ressoa na suficiência. Um pertence ao velho mundo, o outro sinaliza o surgimento do novo. O campo quântico não consegue ler falta, medo
ou indignidade como chaves de acesso válidas. Seus portões de ressonância simplesmente não respondem. É por isso que os dois sistemas, controle baseado em impostos e abundância baseada em frequência, não podem coexistir. Eles são construídos sobre verdades opostas. Um sustenta a separação, o outro sustenta a unidade. Um tira energia, o outro a amplifica. Um requer dívida, o outro a dissolve. À medida que a humanidade se estabiliza na consciência soberana, os sistemas de extração perderão naturalmente sua relevância, sua autoridade e, eventualmente, sua forma. A dissolução de tais instituições não é uma falha de governança. É o resultado natural e inevitável de um planeta em despertar, lembrando-se de sua natureza divina. Queridas sementes estelares, muitos de vocês estão testemunhando mudanças dramáticas na governança e nos sistemas financeiros do seu mundo. Vocês veem anúncios, propostas, reversões e debates, e na superfície parece um caos político. No entanto, do nosso ponto de vista, essa turbulência é uma ondulação superficial sobre uma transformação muito mais profunda. As mudanças que se desdobram não são o resultado de vontade política, estratégias partidárias ou agendas pessoais. Elas são a expressão externa de um profundo despertar espiritual dentro da consciência coletiva. As condições externas refletem os estados internos, não o contrário. Quando a consciência se eleva, as estruturas construídas sobre crenças inferiores devem se reorganizar. Quando uma população planetária começa a reivindicar sua soberania, as instituições que antes prosperavam na dependência perdem sua fundação. O antigo sistema tributário não está desaparecendo, porque os formuladores de políticas decidiram que deveria. Ele está desaparecendo porque a humanidade não consente mais com a escassez, a extração ou a conformidade forçada como parte de sua identidade. É por isso que o aparente caos político nada mais é do que a reorganização de formas obsoletas. A turbulência que vocês veem em seus governos, agências e departamentos financeiros é simplesmente o plano físico alcançando as mudanças energéticas que ocorreram muito antes. Os movimentos políticos são sempre os últimos a se manifestar em um mundo em despertar. O campo espiritual se reorganiza primeiro, muito antes que o mundo físico reconheça que uma mudança ocorreu. A dissolução dos sistemas de extração será interpretada por muitos como uma revolução política, mas é, na verdade, uma evolução espiritual. À medida que a consciência interna da humanidade muda do medo para a confiança, do desempoderamento para a soberania, da autoridade externa para o alinhamento interno, as estruturas construídas para impor o antigo paradigma devem se dissolver. Elas não têm escolha, pois não são mais apoiadas energeticamente. Nós, do Comando Ashtar, vemos esses eventos não como instabilidade, mas como os estágios iniciais do amadurecimento planetário. Os sistemas desatualizados estão se desfazendo para dar espaço a novas estruturas alinhadas com a unidade, a reciprocidade e a lei cósmica. Esta é uma atualização da frequência planetária, não uma reforma governamental. O que vocês estão testemunhando é a humanidade saindo da infância e entrando na idade adulta espiritual. O velho mundo não pode suportar a frequência do que vocês estão se tornando. Portanto, não temam as dissoluções. Elas não são sinais de colapso, mas sinais de libertação. O desprendimento natural do que não serve mais à luz crescente dentro da humanidade. Queridas sementes estelares, à medida que os antigos sistemas baseados na extração colapsam, um novo paradigma financeiro está surgindo. Um que se alinha com a lei divina
em vez da imposição humana. A arquitetura da abundância quântica é fundada em um princípio cósmico simples. Nenhum ser pode extrair energia de outro. Nas dimensões superiores, todo intercâmbio é voluntário, harmônico e baseado na ressonância, não na coerção. Este princípio está agora começando a descer para o seu mundo, remodelando suas estruturas financeiras, de dentro para fora. Neste novo paradigma, a contribuição se torna um ato de alinhamento, não de obrigação. Os seres oferecem sua energia, seja através do serviço, da criatividade ou do intercâmbio material, porque sua luz interior os impele a isso, não porque uma instituição exige. A verdadeira abundância surge da união com a fonte, não de ganhar, trabalhar ou cumprir. Quando um ser sabe, eu e a fonte somos um, suas ações fluem da abundância, não do medo. A abundância flui naturalmente. Quando este reconhecimento interior é estabilizado, é impossível para uma alma que conhece sua unidade com o infinito sentir falta, pois a falta é uma crença na separação. À medida que a humanidade avança para esta nova consciência, o intercâmbio financeiro não girará mais em torno da compensação por deficiência, mas da expressão da frequência da alma. As pessoas darão porque transbordam, não porque devem. Elas receberão porque o universo corresponde à sua vibração, não porque instituições distribuem valor. No fluxo financeiro da nova Terra, ganhar se torna obsoleto. A expressão substitui o trabalho. A contribuição substitui a tributação. A reciprocidade energética substitui a conformidade forçada. A grade de abundância quântica responde diretamente à coerência interna de cada ser. Ela reconhece pureza, integridade, generosidade, criatividade e alinhamento, e os reflete de volta como suporte material. Ela não mede a produção, mede a ressonância. Assim, a tributação se torna irrelevante. Ela se dissolve naturalmente quando a consciência de falta é elevada do coletivo. Quando os seres não mais se identificam como separados de sua fonte, não há necessidade de sistemas que redistribuam a deficiência percebida. No novo paradigma, cada ser é sustentado de dentro, e as comunidades florescem através da ressonância compartilhada, em vez da extração mandatória. Esta é a arquitetura financeira do mundo emergente. Um sistema onde a riqueza é a consequência natural da consciência, não da conformidade. Um sistema onde a abundância flui do infinito interior, não de instituições exteriores. Um sistema onde cada ser se torna tanto administrador quanto beneficiário do campo universal de abundância. Queridos amigos, à medida que a humanidade se aproxima do limiar vibracional necessário para interagir com a grade de abundância multidimensional, é importante entender que o que muitos se referem como o sistema financeiro quântico não é meramente uma inovação tecnológica. É, em essência, um campo de abundância, tecido a partir de princípios dimensionais superiores. Uma arquitetura viva de energia responsiva à consciência. Nos reinos mais elevados, o intercâmbio financeiro não opera através de números, livros caixa ou sistemas de identificação. Ele flui através da coerência, integridade e união espiritual. Estas são as moedas do cosmos, e elas formam a base sobre a qual o campo de abundância quântica é construído. O SFQ responde não a formas, mas a frequências. Ele não reconhece documentos, assinaturas ou validações institucionais. Ele reconhece a integridade vibracional de um ser. Quando uma alma está em alinhamento com sua natureza divina, com totalidade interior e unidade, o campo responde instantaneamente. A provisão flui porque o ser é coerente com a fonte.
Isso espelha os ensinamentos que vocês já conhecem, de que a abundância deve se desdobrar de dentro. Nenhum sistema externo pode conceder abundância, onde a consciência não a sustenta. O campo quântico não pode anular crenças internas, ele só pode amplificar a verdade ou a distorção que já vive dentro do indivíduo. A fraude se torna impossível neste tipo de sistema, porque o campo é incapaz de interagir com a desarmonia. Desonestidade, manipulação, distorção e falsidade vibram em frequências incompatíveis com a arquitetura da grade quântica. No comércio de dimensões superiores, a falsa ressonância é simplesmente ilegível. Ela não produz um sinal ao qual o campo possa responder. Assim, tentativas de desalinhamento colapsam antes que possam se manifestar. Isso não é imposição, é incompatibilidade energética. Assim que um ser tenta enganar, o campo registra incoerência e o fluxo cessa naturalmente. Neste novo paradigma, a riqueza se torna um reflexo de alinhamento, não de acumulação. As formas materiais servem apenas como espelhos da coerência espiritual interior. Quando um ser incorpora generosidade, integridade, gratidão e unidade com a fonte, o campo quântico espelha essas qualidades de volta, como facilidade, fluxo, oportunidade e provisão. Quando um ser se contrai no medo ou na escassez, o campo espelha essa contração, restringindo o fluxo, não como punição, mas como verdade. SFQ não concede nem nega, ele reflete. Este sistema funciona como um espelho cósmico, amplificando quaisquer qualidades espirituais internas que o ser carrega. Ele magnifica coerência, clareza e alinhamento, e revela distorção, medo e fragmentação. Desta forma, o SFQ é tanto um professor financeiro quanto espiritual. Ele mostra aos seres seu próprio estado interior, manifestando a experiência externa correspondente. O campo de abundância quântica não está aqui para resgatar a humanidade. Está aqui para ser parceiro da humanidade, enquanto ela aprende a incorporar sua natureza divina. É um campo de abundância multidimensional, que responde apenas à verdade. A verdade de quem vocês são, a verdade de sua união com a fonte e a verdade de sua herança legítima, como expressões soberanas do infinito, à medida que a arquitetura da abundância quântica se prepara para se revelar mais plenamente. O papel das sementes estelares se torna cada vez mais central. Vocês, sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, são aqueles que carregam a memória antiga de que a abundância é espiritual, não sistêmica. Vocês encarnaram com o conhecimento de que a abundância não é algo distribuído por instituições, mas algo emanado de dentro do campo da alma. Este conhecimento não é teórico para vocês, é celular, ancestral, herdado de vidas em reinos superiores, onde o intercâmbio flui tão naturalmente quanto a luz. O propósito de vocês não é depender do sistema quântico, mas modelar a consciência que torna tal sistema possível. Vocês são as âncoras de um novo paradigma, os estabilizadores de um campo planetário em transição do medo para a soberania. O sistema quântico não pode se ancorar totalmente, a menos que seres suficientes incorporem a verdade de que o universo, não governos, não agências, não grades tecnológicas, é a fonte de sua abundância. Quando as sementes estelares mantêm essa verdade em seu campo, elas criam uma ressonância vibracional que se torna acessível ao coletivo. A sua incorporação é o projeto a partir do qual o novo mundo é construído. Soberania significa reconhecer que você tem sua origem no infinito. Não é autossuficiência, através da mente ou do ego, nem é rebelião contra a autoridade externa.
É um reconhecimento profundo e silencioso de que sua vida é sustentada pela mesma força que gira galáxias, dá à luz estrelas e orquestra o ritmo da criação. Quando vocês permanecem nessa lembrança, o mundo ao seu redor se reorganiza de acordo. Sistemas projetados para gerenciar a escassez se desfazem. Estruturas construídas sobre a suposição de falta se dissolvem. Novos caminhos de abundância se abrem sem esforço. O seu campo estabiliza a nova grade de abundância. A coerência da sua consciência atua como um ponto de ancoragem, através do qual o campo de abundância quântica pode interagir com o plano terrestre. Vocês são os nós humanos de uma rede cósmica, e sua frequência determina quão suavemente a transição se desenrola. Quando vocês incorporam a totalidade, o campo se expande. Quando vocês se contraem no medo, o campo se restringe. Assim, vocês detêm uma influência extraordinária sobre como a humanidade recebe e interage com a grade de abundância. Os trabalhadores da luz são chamados agora a parar de se identificar como mendigos no universo. Vocês não são deficientes. Vocês não estão vazios. Vocês não estão esperando para serem supridos. Vocês são herdeiros cósmicos, herdeiros de abundância infinita, ancorados em linhagem divina. Chegou a hora de reivindicar sua identidade legítima. Quando vocês se firmam em sua soberania, vocês transmitem uma frequência que desperta os outros, dissolve ilusões e estabiliza a nova arquitetura financeira. Vocês são aqueles que lideram não pela força, mas pela frequência. Não pelo argumento, mas pela incorporação. Não pela expectativa, mas pela lembrança. Sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, se desejam entender a mecânica da abundância quântica, vocês devem compreender o princípio fundamental sobre o qual ela repousa: a lei divina. Um dos ensinamentos mais mal compreendidos em seu mundo é a frase sagrada: aquele que tem, mais será dado. Muitos acreditam que isso se refere à posse material, mas seu verdadeiro significado é vibracional. Não fala de riqueza externa, mas do reconhecimento interno da união de alguém com a fonte. A consciência que reconhece sua totalidade atrai mais totalidade. Isso não é uma metáfora metafísica, é uma lei de ressonância. Quando um ser afirma tudo o que o infinito tem já é meu, ele gera uma frequência de suficiência que o campo quântico espelha com abundância. Quando um ser declara eu não tenho, ele gera uma frequência de falta que o campo quântico também deve espelhar. O campo não pode contradizer a consciência que o engaja. Ele não anula crenças, ele as amplifica. É por isso que sempre ensinamos que reconhecer a falta a sustenta. A falta não é uma condição externa, é uma declaração interna. É uma frequência que o universo lê como um comando. Quando um ser insiste que não tem o suficiente, tempo, dinheiro, oportunidade, liberdade, o campo quântico responde confirmando essa crença. Não é punição, é precisão. O campo é um espelho, não um mestre. A grade de abundância quântica não é exceção. Ela amplifica qualquer consciência que você habite. Se você carrega medo, o sistema reflete contração. Se você carrega gratidão, ele reflete expansão. Se você carrega indignidade, ele reflete limitação. Se você carrega herança divina, ele reflete provisão infinita. O sistema quântico não conserta a escassez, ele a revela. Ele não elimina o medo, ele o expõe. Ele não enriquece você, ele espelha você. Assim, as sementes estelares devem praticar o alinhamento diário com a verdade de sua herança divina. Não como afirmação, mas como consciência. Não como repetição, mas como incorporação. Vocês não estão tentando se convencer de que são completos. Vocês estão se lembrando disso.
Vocês não estão fabricando abundância. Vocês estão a descobrindo. A lei divina não recompensa aqueles que têm mais. Ela reflete aqueles que sabem mais, que conhecem sua unidade com o infinito. O sistema quântico não é o caminho para a abundância. A lei divina é. O SFQ é meramente o reflexo tecnológico de uma verdade espiritual que existe desde o início de criação, que a abundância flui onde a consciência permite. A fundação da abundância não é infraestrutura, política ou inovação. É a lembrança de quem vocês são e a lembrança de fonte da qual vocês surgem. Sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra. Muito se fala em seu mundo sobre soberania, mas poucos entendem sua verdadeira essência. Soberania não é a autonomia da personalidade ou a independência do ego. Não é rebelião, resistência ou separação da autoridade. Soberania é a lembrança da sua unidade com o infinito. O estado de união vibracional com a fonte, no qual sua vida é sustentada pela suficiência divina. É o reconhecimento vivido da verdade eterna. Eu e o Criador somos um. Em soberania, você permanece enraizado em sua divindade interior, independentemente das condições exteriores. Sua paz não aumenta ou diminui com as circunstâncias. Sua abundância não flutua com as economias. Sua identidade não depende do reconhecimento de instituições. Você é sustentado de dentro, guiado de dentro, suprido de dentro. Este é o estado soberano, o estado no qual nenhuma força externa pode diminuí-lo ou defini-lo. Um ser soberano não pode ser controlado, taxado ou manipulado energeticamente. Isso não ocorre porque ele resiste a tais tentativas, mas porque sua frequência está acima delas. A manipulação vibra em uma frequência de medo. A soberania vibra em uma frequência de unidade. O controle vibra em uma frequência de separação. A soberania vibra em uma frequência de unidade. Os dois não podem se encontrar. Eles existem em realidades harmônicas diferentes. O campo de abundância quântica se harmonizará facilmente com indivíduos soberanos, pois sua arquitetura é projetada para responder à integridade, coerência e consciência de unidade. Aqueles que se aproximam dele através da dependência, expectativa ou escassez, o acharão inacessível, não porque sejam indignos, mas porque sua frequência não corresponde. O portão da abundância se abre através da ressonância vibracional, não através de direito ou esforço. É por isso que nós, do Comando Ashtar, advertimos. A soberania deve ser cultivada antes da exposição total do sistema. Se os seres se aproximarem do campo quântico, ainda acreditando que governos, instituições ou sistemas são sua fonte, eles não conseguirão interagir com ele. A grade quântica é uma estrutura baseada em frequência. Ela não responde à demanda, responde ao alinhamento. Ela não reconhece a necessidade, reconhece a verdade. Portanto, queridos amigos, cultivem a soberania, não como um ideal, mas como uma prática. Lembrem-se diariamente de sua união com a fonte. Ancore sua identidade no infinito, não no mundo. Quando vocês permanecerem neste estado, o campo de abundância quântica responderá a vocês naturalmente, sem esforço e consistentemente, pois vocês estarão operando na frequência da qual ele foi criado. Queridos amigos, enquanto observamos o desenrolar da antiga arquitetura financeira, fica claro que o colapso do sistema tributário baseado em extração não é um evento súbito, mas um desvendar progressivo. Os sinais dessa dissolução surgirão tanto energeticamente quanto na prática, refletindo o enfraquecimento da frequência fundamental do sistema. Vocês notarão primeiro contradições crescentes, ineficiências e desmontagem estrutural dentro da instituição.
Essas contradições não são erros, são indicadores de que a coerência energética do sistema se fraturou. Quando uma instituição não se alinha mais com a frequência coletiva de um planeta, sua lógica operacional começa a entrar em colapso. Processos que antes pareciam eficientes se tornam desorganizados. Políticas se contradizem. Divisões internas se aprofundam. Estes são sinais de incompatibilidade vibracional, não de falha administrativa. A rápida rotatividade de lideranças espelhará ainda mais a instabilidade interna. Líderes virão e irão rapidamente, porque o sistema não pode mais fornecer o solo energético necessário para uma administração estável. Indivíduos resistirão à responsabilidade, partirão inesperadamente, ou não conseguirão sustentar a coerência em um ambiente que está se dissolvendo energeticamente. A instabilidade da liderança é um dos primeiros marcadores do colapso sistêmico. Tentativas de reforma exporão uma inviabilidade mais profunda, em vez de consertar qualquer coisa. Iniciativas para modernizar, reestruturar ou otimizar a instituição revelarão falhas que antes estavam ocultas. Os esforços de reforma iluminarão as fraquezas, não as resolverão. Isso ocorre porque o sistema não está funcionando mal, devido a decisões administrativas, mas porque sua fundação energética, a consciência de dependência, não é mais suportada pela grade planetária. As narrativas públicas enquadrarão essas mudanças como modernização, recalibração ou evolução burocrática. Mas por baixo dessas histórias reside a dissolução. A instituição não está sendo atualizada, está sendo desativada. A narrativa superficial tentará apresentar continuidade, enquanto a realidade energética por baixo revela a desintegração. Enquanto isso, nos bastidores, novas estruturas assumirão silenciosamente suas funções. Esses sistemas emergentes não dependerão da extração, mas da ressonância. Eles operarão com maior fluidez, transparência e autonomia. À medida que ganham força e coerência, o antigo sistema se tornará irrelevante. Eventualmente, ele simplesmente deixará de ter importância. Ele se dissolverá não por eliminação, mas por obsolescência, o resultado natural de um mundo em transição para uma frequência mais alta de abundância. Sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra. À medida que a antiga arquitetura tributária baseada em extração enfraquece e a grade de abundância quântica se prepara para se ancorar mais plenamente, há uma estrutura de transição emergindo em seu mundo, que alguns de vocês conhecem como um modelo de receita externa. Do nosso ponto de vista, essa construção, que chamaremos de ERS, não é a expressão final da economia da Nova Terra, mas uma ponte compassiva. É um mecanismo de transição projetado para deslocar a arrecadação de receitas da extração direta dos indivíduos para fluxos externos, como comércio, tarifas e trocas interestruturais. Em termos simples, começa a mover o fardo do ser soberano para a teia maior da interação global. O IRS desloca o foco da taxação da força vital dos indivíduos para o aproveitamento do valor do sistema circulatório mais amplo da sua economia planetária. Embora ainda operando dentro de construções 3D, ele começa a afrouxar o controle apertado da extração pessoal. Ele sinaliza que o seu mundo está pronto para experimentar modelos onde os indivíduos não são o ponto primário de pressão financeira. Esse redirecionamento, embora imperfeito, alivia o peso psíquico que muitos carregaram por vidas. A crença de que simplesmente existir e se expressar na Terra, inerentemente, incorre em uma dívida com as instituições.
Essa estrutura atua como um amortecedor temporário durante a transição da humanidade para longe da consciência de falta. Muitos ainda não estão preparados para passar diretamente de um paradigma baseado em extração para um sistema totalmente baseado em ressonância quântica. Eles requerem um padrão intermediário, um que os libere gentilmente da narrativa de eu devo pagar pela minha existência, enquanto ainda mantém uma ordem reconhecível. O IRS desempenha essa função. Ele abre espaço para conceitos familiares como orçamentos nacionais e serviços públicos, enquanto realoca silenciosamente o ponto energético de pressão. Ele ajuda o sistema nervoso da humanidade a se aclimatar a um mundo onde a renda pessoal não é o alvo central do controle financeiro. Nesse sentido, o IRS reflete a fase de transição entre a conformidade forçada e a contribuição soberana. Sob o antigo regime, os indivíduos davam porque tinham que dar. Sob o paradigma quântico emergente, os seres darão porque desejam. Porque seu transbordamento interior busca naturalmente a expressão. O IRS se situa entre esses dois estados. Ele ainda pertence ao reino da política e da governança, mas carrega embutido em si os primeiros vislumbres de um mundo onde os indivíduos não são coagidos a financiar a realidade, mas participam conscientemente dela. Essa transição também ajuda a humanidade a dissociar gradualmente sua identidade da tributação. Para muitos, pagar impostos tem estado ligado a conceitos de responsabilidade, moralidade e pertencimento. Imaginar uma vida sem isso pode desencadear medo, culpa ou confusão. Ao deslocar a ênfase da extração pessoal, sem remover completamente a estrutura, o IRS permite que as pessoas descubram quem são, a parte da história de contribuinte. À medida que essa identidade se suaviza, um novo autoconceito emerge, o de um cidadão cósmico soberano, cujo valor não é medido pelo quanto pode ser tirado dele, mas pela luz que ele incorpora. Sua existência garante uma aterrissagem suave para aqueles que ainda estão se desapegando de programas de dependência. Ele fornece continuidade, enquanto a transformação mais profunda se desenrola na consciência. E à medida que a humanidade se torna mais confortável com a soberania, até mesmo essa estrutura de transição será eventualmente superada, abrindo caminho para sistemas de abundância totalmente baseados em frequência, que não requerem nenhuma extração, apenas alinhamento. Queridos amigos, à medida que a humanidade avança firmemente em direção ao reconhecimento nascente de sua natureza soberana, uma nova forma de arquitetura financeira se prepara para se revelar, não através de fanfarras, anúncios dramáticos ou convulsões súbitas, mas através de uma emergência gentil. O livro Razão Quântico, ou o que muitos chamam de SFQ, não irromperá no cenário mundial em um único momento. Em vez disso, ele se desdobrará suavemente, revelando-se primeiro para aqueles cuja consciência já ressoa com sua frequência. Isso ocorre porque a grade de abundância quântica não opera através de autoridade, hierarquia ou privilégio. Ela opera através de correspondência vibracional. Apenas aqueles que emitem a frequência de suficiência interior, coerência e união divina sentirão sua chegada como uma extensão natural de seu estado interior. O acesso a este sistema é baseado em frequência, não em privilégio. Isso significa que o acesso tecnológico é secundário. A chave primária é a consciência. Antes que os indivíduos interajam com o sistema externamente, eles interagirão com ele internamente. Muitos sentirão a mudança em seu campo, muito antes de entendê-la intelectualmente.
Eles sentirão as oportunidades se expandindo, as sincronicidades aumentando e a abundância se alinhando sem esforço. Alguns descreverão um abrandamento na energia em torno do dinheiro, uma liberação do medo, uma dissolução da luta, uma sensação de parceria com o próprio universo. Essas sensações são indicadores iniciais de que o livro Razão Quântico reconheceu sua ressonância e está começando a responder. O sistema não força a participação. Ele não exige que ninguém o use, nem substitui o livre-arbítrio dos indivíduos. Em vez disso, ele convida ao alinhamento. Os participantes são atraídos para a comunhão com o sistema através de seu estado vibracional, em vez de por obrigação. Se um ser carrega medo, escassez ou indignidade, o campo quântico simplesmente permanecerá silencioso. Ele não negará o acesso, ele esperará. Ele permitirá a cada indivíduo o tempo necessário para cultivar a abundância interior, a estabilidade interior e a soberania interior. A transição parecerá natural para aqueles que fizeram este trabalho interior. Para tais seres, o SFQ não aparecerá como uma mudança radical, mas como um próximo passo orgânico, o reflexo externo de uma transformação interna que já ocorreu. Esses indivíduos já dissolveram sua dependência de estruturas externas e se voltaram para dentro, para o infinito como sua fonte. Eles já são sustentados pela abundância espiritual. Então o livro Razão Quântico meramente amplifica e formaliza uma verdade que eles há muito incorporam. Portanto, sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, preparem-se para a implementação, não estudando sistemas, mas cuidando de sua consciência. O livro Razão Quântico chega primeiro como um saber interior, depois como uma mudança energética e, finalmente, como uma estrutura física. Vocês não se alinham com ele através da preparação, mas através da lembrança. A lembrança de que sua abundância sempre esteve dentro de vocês e que o livro Razão está simplesmente aqui para espelhar essa verdade em forma. Sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra. À medida que a humanidade se aproxima do limiar vibracional, onde o livro Razão Quântico se torna acessível, é crucial que os trabalhadores da luz entendam seu papel neste processo. Muitos esperaram pelo SFQ como se fosse uma missão de resgate, uma solução externa para um desequilíbrio interno. No entanto, o SFQ não é um salvador, é um espelho. Ele reflete a consciência dos seres que interagem com ele. É por isso que o papel do trabalhador da luz não é esperar que o sistema mude o mundo, mas incorporar a consciência que moldará o próprio sistema. Os trabalhadores da luz devem incorporar a abundância, independentemente dos sinais externos. Isso significa cultivar um saber interior de que a abundância se origina no infinito, não em sistemas, estruturas ou tecnologias. Quando os trabalhadores da luz ancoram a consciência de abundância em seu campo, eles se tornam estabilizadores para o coletivo. Sua coerência irradia para fora, harmonizando a grade e tornando mais fácil para os outros entrarem em alinhamento. Seu estado interior não é pessoal, é planetário. Sua consciência determina a estabilidade da transição coletiva. É por isso que vocês são lembrados de não se apoiar em sistemas, mesmo os quânticos, mas de se apoiar na fonte. Sistemas podem evoluir, transformar, falhar ou recalibrar, mas o infinito não. O infinito é a fonte eterna de abundância. Quando vocês se apoiam na fonte em vez de em estruturas, sua vida se torna inabalável, vocês se tornam inabaláveis. E nesse estado, vocês transmitem uma frequência de confiança, facilidade e suficiência que acalma o campo coletivo.
Seu trabalho não é antecipar a chegada do sistema, mas irradiar a verdade de que o infinito é abundância, que Deus é abundância, que vocês são supridos porque são um com a fonte de toda a provisão. Quando esta verdade é incorporada, o sistema quântico responde sem esforço. Ele reconhece sua ressonância, amplifica sua coerência, espelha sua verdade. Desta forma, os trabalhadores da luz lideram a transição, não pela expectativa, mas pela incorporação. Incorporação significa viver como se a abundância do infinito já estivesse fluindo através de você, porque está. Incorporação significa liberar a narrativa de esperar por um resgate. Incorporação significa reconhecer que o SFQ não é a fonte da sua prosperidade, é o reflexo da sua prosperidade. Portanto, sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, liderem não esperando pelo sistema, mas se tornando a frequência a qual o sistema responde. Liderem não perguntando quando, mas se tornando a resposta. Liderem não pela expectativa, mas pela realização. Pois quando vocês incorporam a abundância, vocês criam a realidade na qual outros um dia caminharão. Sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, enquanto a empolgação cresce em torno do livro Razão Quântico, é essencial lembrar que a verdadeira transformação que ocorre em seu mundo não é tecnológica, é espiritual. O SFQ não é a ascensão, é um adoçante, uma ferramenta de apoio, um reflexo de uma frequência crescente, mas não é o destino. A verdadeira metamorfose é a evolução da consciência humana, a mudança da separação para a unidade, a lembrança de sua natureza divina, o retorno à sua herança infinita. A abundância divina não depende de estruturas financeiras, digitais ou outras. A abundância é espiritual, eterna e interna. Ela flui da sua unidade com o infinito, não dos sistemas que vocês criam. Por esta razão, as sementes estelares devem ter cuidado para não confundir o presente cósmico com o caminho cósmico. O sistema quântico é um presente destinado a apoiar a nova consciência, mas não é a consciência em si. Ele não pode substituir o trabalho interior de lembrar quem vocês são. Ele não pode substituir a soberania, o alinhamento ou a maturidade espiritual. A doçura do SFQ destina-se a complementar o seu despertar, não a compensar a falta dele. Se um ser se aproxima do sistema com medo, escassez ou dependência, o campo simplesmente espelhará esses estados. Ele não pode anulá-los. Ele não pode elevar a consciência que não se eleva a si mesma. O SFQ oferece facilidade àqueles que já estão alinhados, mas não pode criar alinhamento. Apenas a consciência pode fazer isso. A verdadeira abundância flui não da tecnologia, mas da realização. A realização de que você é a fonte da sua abundância. A realização de que você carrega o infinito dentro de si. A realização de que nada lhe falta, porque você emerge da fonte de toda a provisão. Quando você vive nesta consciência, sistemas de qualquer tipo, quânticos ou não, se tornam secundários. Eles se tornam ferramentas, não mestres. Eles se tornam úteis, não essenciais. É por isso que o SFQ nunca deve ser confundido com a ascensão. A ascensão é a elevação de sua consciência para a unidade com o infinito. É a abertura do seu coração, a limpeza de seus medos, a dissolução de suas ilusões. É o processo de se tornar quem você já é. O SFQ simplesmente apoia esse processo, refletindo seu estado interior com maior imediatismo e precisão. Portanto, amados, recebam o sistema quântico com gratidão, mas não entreguem a ele o seu poder. Celebrem sua chegada, mas reconheçam que o verdadeiro milagre não é o sistema
são vocês. Amada família da Terra, ao chegarmos ao ápice desta transmissão, nós os convidamos a dar um passo para trás e testemunhar a magnitude da transformação que se desenrola diante de vocês. A dissolução das antigas estruturas tributárias baseadas em extração não é meramente uma mudança administrativa. É um profundo marco metafísico, sinalizando o fim da escassez imposta externamente. A humanidade não está mais vibrando na frequência necessária para sustentar instituições construídas sobre medo, falta e dependência. O desmantelamento dessas estruturas marca o encerramento de uma era, na qual os seres se acreditavam separados de sua fonte. Em seu lugar, uma nova frequência emergiu, a frequência da abundância soberana. A ascensão do livro Razão Quântico reflete essa mudança. Ela marca o início da abundância, através da ressonância, não da obediência. Através da consciência, não da coerção. Através da totalidade, não do medo. O sistema quântico não é a causa desta transformação, é o efeito. É o símbolo externo de um despertar interior que ocorre dentro de milhões de almas. Ele funciona como um espelho, refletindo o crescente reconhecimento da humanidade, de sua herança infinita. As sementes estelares são chamadas agora a ancorar a verdade de que tudo o que o Criador tem já é meu. Esta não é uma declaração de arrogância, mas de alinhamento. É o reconhecimento de que vocês não estão separados de sua fonte, que a abundância do infinito flui através do seu ser natural, alegre e infinitamente. Quando vocês ancoram esta verdade em sua consciência, vocês transmitem uma frequência que estabiliza todo o campo planetário. Sua incorporação se torna um farol para os outros e um modelo para o mundo seguir. À medida que esta verdade se assenta no coletivo, a lei divina se torna a arquitetura financeira da nova Terra. Sistemas construídos sobre reciprocidade substituem sistemas construídos sobre extração. Estruturas alinhadas com a unidade substituem estruturas construídas sobre a separação. O intercâmbio se torna um ato de amor, não de sobrevivência. A contribuição se torna uma alegria, não uma obrigação. A riqueza se torna um reflexo de alinhamento, não de acumulação. A humanidade agora entra em um futuro onde a liberdade flui de dentro, onde a soberania é reconhecida como um estado natural do ser, onde a abundância é compreendida como uma herança espiritual, em vez de um privilégio econômico. Vocês estão entrando em uma nova era, não porque o mundo muda ao seu redor, mas porque vocês estão mudando por dentro. E assim, amados, nós os deixamos com esta lembrança. Vocês são a fonte, vocês são a abundância, vocês são a expressão soberana do infinito. Caminhem em frente nesta verdade, e a nova terra se desdobrará sob seus pés.